Aí, vai entrar, vamos lá. Aí. Vamos ver se já. Oh. Olá, Aê! Maravilha! Que beleza, hein? e tudo Finalmente bem? conseguiu. Tudo jóia, César? Grande Tudo bem, alegria. graças a Deus. Muito frio aí também? Aqui tá tudo bem. Pouco frio, não é muito comum estar usando blusa. Hoje eu estou porque a coisa tá feia, viu? É, não, tá bem frio hoje. Hoje tá É, bastante frio. Deu uma virada, né? De manhã, umas 7 horas, 7h30, tava um solzinho. Daqui a pouco sumiu, assim. Eu falei, ué, cadê o sol? Foi só é, esfriando. Eu falei, é. rapaz, Ontem, no final da tarde, já começou a cair um pouco a temperatura, né? Agora, sim. hoje tem que tampar as orelhas. Eu não tenho cabelo, ó. Cabeça gela, que é Já uma beleza. tá certo. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado aí por atender o convite. A Fernanda que dá as ideias, viu? A Fernanda que deu a Ah, ideia. Chama o César, né? Por conta que ontem foi dia do catequista, né? Alguns catequizandos mandaram parabéns, a gente colocou algumas mensagens também no próprio perfil, o povo mandando recado, os padres dando a bênção, né? E aí eu falei, pô, precisamos chamar alguém para bater um papo. Aí eu falei, não, chama o César que é capaz, ele vem, aí vocês batem um papo, legal. Aí por isso que veio o convite. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite, por aceitar o convite, né? Aí, para começar, eu queria que você se apresentasse, né? Apesar que o pessoal já ouviu o seu nome, né? Mas, de qualquer forma, é legal que você se apresente, porque às vezes tem gente aí que não te conhece e vai ver, não só hoje, mas entra aqui, vê a live, mais para frente é muito provável, é certo que eu vou pôr no canal também. E aí a gente sempre vem alguém novo aí para conhecer quem está no canal. bom, primeiro que eu fico lisonjeado com o convite aí. A Fernanda, quando me mandou a mensagem, né, perguntando se eu topava, é óbvio que sim, falar de catequese é uma grande honra, né? Falar de catequese, falar dessa ação evangelizadora que a gente faz através da igreja. Então, Uhum. eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa caminhada de catequese que a gente tem. Então, para quem me conhece, sabe que meu nome é César. Para quem não me conhece, meu nome também é César, né? É, e eu sou catequista já há quase aí 20 anos. Porque, Eita! quase não, há mais de 20 anos. Porque eu entrei na catequese em 2000. Crismei em 99, em novembro de 99, e em 2000 fui convidado, e ainda em 99, ainda um pouco antes da minha crisma, fui convidado para ser catequista, né? Quem me fez o convite foi o Claudinho, que era meu catequista, amigo, né, de longa data, as famílias já eram amigas, ele foi meu catequista, meu amigo até hoje. O caminho se distanciou um pouquinho, porque cada um casa, vai cada um para um lado, né? Mas quem me fez esse convite foi o Claudinho e o Tino. O Tino é meu compadre hoje, continua lá na nossa comunidade, participando lá também. Esse convite partiu deles. Então, sou catequista desde o ano 2000. Sempre lidei com catequese crismal, né? Sempre com crisma. Uhum. E, continuando a minha apresentação, aqui, começando da trajetória e não acabei de me apresentar, né? Então, eu sou catequista aí, catequista há pouco mais de 20 anos aí, né, desde 2000. Então, nós temos 2022 anos como catequista. Eu sou membro da paróquia São Pedro de São Paulo. Quando eu entrei na catequese, nós éramos paróquia São Lucas ainda. É, e Sim. depois, e depois, em 2012, a paróquia foi dividida, né, entre paróquia São Lucas e paróquia São Pedro de São Paulo. Então, o meu pároco, o padre Carlos Eduardo. Sou catequista da comunidade São José, da Vila Capriotti. Meus pais são fundadores dessa comunidade, participaram da fundação dessa comunidade, então sou catequista lá nessa comunidade, que hoje a comunidade, como dizia a dona Armênia lá na novela, está na chão. Quer dizer, não está mais, né? Porque ela foi derrubada e agora está em processo de construção, a igreja nova já está erguida, já está em fase de colocar telhado.
e sou catequista lá. E nesse momento nós estamos sendo acolhidos na comunidade Nossa Senhora dos Anjos, que é quem está recebendo a nossa comunidade lá para celebrar as missas e fazer as atividades, né? Eu Uhum. sou casado, em dezembro agora faço 10 anos de casado com a Franciele, que também é catequista de primeira Eucaristia. Sou pai da Caroline, de 4 anos, e do José Pedro, de 1 ano e 8 meses. Trabalho na indústria, sou mecânico industrial, né? Então lido com essa parte industrial, cuido um pouquinho de automação, essas coisas todas. E também sou formado em História. Eu dei aula, por 2 anos eu me aventurei a dar aula, hoje não dou aula mais, mas sou um amante aí da história, gosto um pouquinho de estudar, de compreender os porquês, de entender os processos históricos, os desenvolvimentos, a compreensão do pensamento, as questões Uhum. culturais. Então, essa é um pouquinho das minhas praias aí. Ah, que legal, meu. Que legal. E é muito importante, né? Porque a história nos ajuda muito na questão da catequese, principalmente para jovens também, mas, por exemplo, para adultos, né? A gente Aham. encontra tantas oposições e essas oposições muitas vezes vêm fora de contexto histórico, né? O pessoal descontextualiza a história da igreja, cria mitos onde não existe, e aí você tem que ficar derrubando isso daí, né? Então é interessantíssimo. Bom, minha área, eu estou para me formar em filosofia, também não sou da área da filosofia, eu sou da área fiscal, não tem nada a ver. Aham. Eu ia até perguntar, você falou que é da mecânica, você fez Senai Fiz Senai. Fiz em Senai, depois Osasco? fiz. Não, fiz Senai em Jandira. Eu fiz o Ah, curso de aprendizagem industrial lá em Jandira, no Senai de Jandira. uhum. Eu lembro que o meu primeiro curso foi eletricista de manutenção eletroeletrônico, né? Eu comecei como eletricista. E aí entrei de ajudante de eletricista e comecei a me desenvolver muito na parte da mecânica, né? Na indústria. E aí foi o convite. E aí eu fiz o curso técnico mecânico e aí fui recebendo essas oportunidades na empresa que eu trabalhava aí. Eu já trabalho nessa, hoje eu trabalho na indústria gráfica, né? Entendi. Já há 16 anos que eu trabalho na Overpack, que é a empresa que, que me contrata, que me paga meu salário, né? Uhum. Saí de lá, fiquei 1 ano e pouco fora, trabalhando na concorrente, liderando a equipe, né, de manutenção. E hoje eu trabalho como mecânico, na verdade como técnico mecânico, mas também cuido de toda essa parte de gestão de manutenção mecânica, né? Então, programação, de manutenção, junto com o PCP, essa parte de custos. Então a empresa vai reduzindo e você vai acumulando mais funções. Então, a gente cuida um pouco de segurança do trabalho também, né? CIPA, ajuda a empresa a ser aprovada aí com os laudos para aprovação de AVCB, Corpo de Bombeiros. Então, a empresa foi diminuindo, quem foi ficando foi abraçando mais coisas, né? Mas eu Sim. comecei no Senai lá com 14 anos, saí do Senai com 16 do CAI, depois voltei no Senai para fazer muitos outros cursos, né? E o técnico eu fiz no Basilisco de Godoy, que é lá na Leopoldina, né? Que é uma escola Hoje, né? técnica muito importante. Ali trabalho na Leopoldina também, trabalho praticamente atrás do Basilisco de Godoy hoje. Mas eu fiz Senai, sim, o Senai foi muito importante para minha vida também, viu? Eu só perguntar aqui por curiosidade, quantos anos você tem? Eu Eu devo tenho ter mais ou menos a 38 mesma anos. idade. Ah, então estamos na mesma, mais ou menos na mesma. Eu tenho 40, então estamos aí. Mais ou menos a É, mesma. É porque eu fiz o Senai ali, 95. 95, 96. 96, 97, aí 98 eu fiz o estágio na empresa, mas aí estava naquela crise no começo de 99 eu acabei saindo da ABB. Então aí eu falei, eu poxa, Senai e tal. Mas eu fiz mecânica lá. fez mecânica, né? Em Osasco, Mecânica, né? só aqui em Osasco. Em Osasco. É, Legal. Osasco era um polo mecânico e metalúrgico muito grande, né? A cultura metalúrgica de Osasco aí fez esse Senai de Osasco ser muito forte nesse sentido. Eu fiz em Jandira, depois o Senai de Osasco eu fiz alguns cursos ainda, mas o restante fiz todos na Leopoldina. Aí depois eu fiz algum curso de especialização em lubrificação de máquinas gráficas lá naquele Senai da Zona Leste, sabe? Não Uhum. lembro o nome do bairro lá, mas ele é especializado nessa área gráfica. Então a gente está
tá aí meio contemporâneo nessa época de Senai aí. Talvez eu seria o CP da sua turma aí. Lembra da história do CP? Sim, sim. É, Ia pagar a bochechinha. é isso, é isso. Poxa, Tempos bons, Senai, viu? certamente. Então, muito legal. Ó, quem está entrando agora, né, e não está entendendo, falando, nossa, mas eles estão falando de Senai, nem ia falar de catequese. Calma, eu pedi para ele se apresentar, ele comentou um pouco do trabalho, um pouco da vida dele, que é casado, então, normal, tá contando um pouco. E aí eu falei, pô, tem alguma semelhança aí com a minha vida também, ó, estudou história, estudou filosofia, né, teve a passagem do Senai, né, tem a questão futebol, que os dois torcem pro mesmo time, né? Quem já viu a gente em encontro de catequese olhando para resultado, olhando para palestra. Outro dia, só fazer uma confissão aqui. Outro dia eu estava lá, era semana catequética aquilo. Era semana catequética? Era semana catequética que era nas paróquias, né? As paróquias que fizeram a semana catequética, não foi regional, foi naquele período de pandemia. E aí eu cheguei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Leandro estava lá, e aí eu estava visitando, né, como coordenador regional de catequese, estava visitando as paróquias, e o Palmeiras estava jogando nesse dia que eu fui na Nossa Senhora Aparecida. Você lembra? Você me puxou de canto, você falou assim, ó, tá 2-0 para nós, você lembra? Mesmo. Igual no último, aí vem a coincidência. No último encontro que teve, eu saí porque um amigo tinha mandado um recado. E ele estava gritando, gol, assim, ele estava no estádio, ele gritou, eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Aí eu falei, aí você falou, tá 3, eu falei, não, acho que tá 4, 4 ou 5, deu uma gritaria, tinha sido o gol de bicicleta. Do Rony? E aí ontem teve o gol de bicicleta de novo, né? Então foi por as coincidências aí. Geralmente catequista tem bom gosto, viu? Sim, com certeza. Com certeza. Os catequistas que não são palmeirenses é uma anomalia da natureza. Polêmica! O pessoal vai falar, discordo. Aí começa os recadinhos, começa a mandar as piadinhas. Mas, legal. Como é que esse convite, você iniciou falando de um convite que você recebeu em 99, logo depois que você foi crismado. Uhum. Né? E aí, foi daí simplesmente, ou você já percebia enquanto você estava fazendo o curso, que já brotou ali um período de conversão mesmo, e aí você começou a ter amor por aquilo, ou não? Veio um pouco antes da conversão, e aí ali a coisa só se consolidou, e daí que você aceitou o convite? Então, essa minha entrada na catequese foi uma coisa muito maluca, assim, para mim, né? Porque, assim, eu sou de berço católico. Nasci em família católica, meus pais muito católicos, minha mãe era conhecida como a portuguesa do Capriotti, né? Minha mãe de colônia portuguesa, muito devota de Nossa Senhora de Fátima, né? Meu pai também de colônia italiana, também muito católico, tanto é que ambos são um dos fundadores da comunidade de São José do Capriotti, junto com tantos outros casais. Tinha a Dona Idalina na época, muitas pessoas já se foram, né? Tinha o seu Lauro Camaroto, alguns ainda estão lá, João Maria Olga, tem o Cláudia Fátima, que eram os pais do Claudinho, um dos que me fizeram o convite, muitos casais antigos, tem muita gente aqui para a gente relembrar, e alguns já se foram, outros ainda estão lá. E aí eu nasci nesse contexto, de um lar católico, de uma família católica, e eu tive uma adolescência fria. Na minha adolescência eu não queria muito mais esse negócio de igreja. Eu lembro que minha mãe até brincava comigo que eu ia para a igreja para ficar na porta. Porque quando acabasse a missa, eu era o primeiro a querer ir embora, né? Então eu tive essa frieza com relação à igreja aí na minha adolescência, crise de adolescente, né? Uhum. E quando eu entrei na idade de crisma, de catequese crismal aí, que foi por volta dos meus 15 anos, eu lembro que o Tino foi em casa, o Tino era amigo nosso já, a família dele, Dona Otaviana, uma das fundadoras da comunidade de São José, um exemplo de vida
um exemplo de serviço a Deus, né? É um grande testemunho que nós temos na comunidade, é um ícone da comunidade, a dona Taviana, a mãe do Tino. Então, minha família já era amiga da família deles, assim, e o Tino foi em casa, passou em casa, conversou com os meus pais um pouco e me cobrou sobre esse convite para a catequese. E aí, eu fiz lá a minha inscrição, entrei no Crisma caladão, fiquei esse 1 ano e meio de catequese crismal muito quieto, eu não era de falar muito, eu sempre fui muito tímido, embora não pareça, eu ainda sou muito tímido. E em um dos ensaios, nós estávamos em época de ensaio de canto, sabe? Ensaios de ritos, de crisma. Esse que vocês estão vivendo agora. Né? Uhum. Eu acho que sábado agora tem crisma lá. Eu vou estar lá com vocês, vou ser padrinho do Wesley, meu afilhado. E aí nós estávamos nesse período, logo depois, quando terminou o ensaio, o Claudinho e o Tino me chamaram de canto e me fizeram um convite para ser catequista. E eu falei, mas poxa, o que eles enxergaram em mim? Né? Eu para ser catequista? O que me pesou nesse convite era ver o serviço da minha família. Né? Meus pais sempre foram muito católicos, sempre foram muito membros de comunidade, sempre estiveram envolvidos em pastorais, coordenaram a comunidade de São José. A minha irmã, talvez quem for daqui de Carapicuíba, que tiver na casa dos seus 50 anos, que foi da Pastoral da Juventude na época, que conheceu a Socorro da paróquia São Lucas, né? Socorro era minha irmã, então minha irmã sempre muito envolvida com movimentos de juventude, depois com o ECC, pastoral familiar. Então, o que me pesou mais nesse convite que o Claudinho me fez não foi nem muito o meu desejo de ser catequista, mas foi a trajetória da minha família. E eu me sentia, todo mundo vai fazer, todo mundo e eu não. Então, isso me pesou. Falei, é a minha oportunidade de fazer alguma coisa, de fazer jus à vocação que minha família sempre teve, né? E fazer parte como membro da comunidade de São José, né? Que minha família tem uma relação muito profunda com a comunidade de São José. Então, eu aceitei o convite. E foi um período de muito aprendizado. Fiquei um ano de 2000, que foi essa primeira turma de Crisma que nós tivemos, eu entrei como auxiliar. E aí as primeiras reuniões, eu vi o clima, eu vi o ambiente, um ambiente de muita brincadeira, de muito bom humor, e com pessoas muito mais maduras do que eu. O Claudinho já tinha seus 23, 24 anos. O Tino já era casado com a Rose, hoje não são nossos compadres. Então era um ambiente mais maduro que o meu, só que ao mesmo tempo tinha muito bom humor, uma amizade muito bacana, né? E isso foi me cativando, esse grupo foi me cativando. E ao mesmo tempo foi começar a descobrir a beleza da doutrina católica. Você, catequista, começa a estudar. Você começava a ver as coisas se conectando, a tradição com a Sagrada Escritura, e você começava a perceber isso sendo celebrado na liturgia, e aquilo ia me absorvendo, ou eu ia absorvendo aquilo, e eu me apaixonei. O fato é esse, eu me apaixonei por isso. Né? Como tudo fazia sentido, né? E aí, eu me lembro que em 2001, quando começou a segunda turma, que eu já tinha deixado de ser auxiliar, ainda na minha timidez, eu pedia muito para Deus a graça de desenrolar minha língua, né? Para que eu pudesse perder um pouco a timidez, para que eu pudesse falar um pouco mais. Eu pedia para Santo Antônio essa graça. Meu nome, inclusive, é Antônio César, por causa da devoção da minha mãe a Santo Antônio. Porque minha mãe teve uma gravidez muito complicada, ela sofreu de hemorragias, passou a gravidez inteira acamada, né? E o médico praticamente tinha desenganado o bebê, e eu poderia ser poderia ser um aborto, né? Talvez não nascesse. E se nascesse, eu teria graves consequências, graves sequelas cognitivas, né? Teria problemas mentais aí. E aí a minha mãe fez essa promessa a Santo Antônio de que colocaria em mim o nome de Antônio, e que em todos os anos, no mês de junho, né, próximo da data de Santo Antônio, ela rezaria um terço para Santo Antônio e chamaria todas as crianças para distribuir bala, pipoca, né, fazer uma festa, né? E minha mãe cumpriu isso por 22 anos. Minha mãe cumpriu isso por 22 anos, até quando ela faleceu. Meu pai também, nesse período, fez também uma promessa que
era de ir para Pirapora com 10 quilos de alimento nas costas e ficar um ano sem fazer a barba. É isso durante a gestação da minha mãe, se eu nascesse bem. E além disso, quando eu completasse 7 anos, ou 5 anos, eu não lembro exatamente, de me vestir de Santo Antônio, ir numa procissão lá na catedral, e após a procissão entregar a minha roupa lá. Né? E eu tenho a foto disso, eu poderia ter te mandado, eu acabei não te mandando, mas eu tenho a foto desse... Quem me conhece sabe, a minha foto vestidinha de Santo Antônio lá. E aí... Essa devoção por Santo Antônio acabou ficando forte em mim também, né? Essa admiração por Santo Antônio, a história da língua de Santo Antônio que está preservada, né? A história de Santo Antônio de ser martelo dos hereges, tanto é que a imagem de Santo Antônio que eu tenho ficou muito forte em mim. Não é a imagem de Santo Antônio, pelinha bonitinha, carregando o menino Jesus no colo. É Santo Antônio com uma cara até meio de malvado, mais viril, com uma marreta na mão, com o martelo dos hereges, aquele que não admitia a falsa doutrina, aquele que pregava o evangelho de modo que a língua ecoava. E eu não sei o que aconteceu, que no meu primeiro dia nessa turma, nesse segundo ano de catequese, nesse meu primeiro dia, eu falei mais que mas falei pelos cotovelos, né? Falei, e eu meio que conduzi esse primeiro encontro. Na minha segunda turma. E tinha lá os catequistas, os medalhões, o Tino, o Claudinho, o Mauro. E eu acabei conduzindo e eles me deixaram conduzir. E quando foi à tarde, nesse domingo à tarde, o Tino foi na minha casa lá, conversou um pouco com os meus pais e falou assim: olha, César, se o Tino estiver vendo, eu acho que ele vai lembrar dessa história. Olha, César, eu vi seu desempenho hoje, foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. E eu estou saindo da coordenação de catequese da comunidade, eu queria que você ficasse ajudando um pouco mais o Claudinho nesse sentido. Nas organizações, se lembrar ele das datas. E ele me deu, e eu peguei isso para mim. E aí eu mergulhei de cabeça, né, nessa coisa chamada catequese e eu não saio mais disso, nunca mais. Já são aí 2001 para cá, 2000, já são 22 anos. E aí, então esse foi meu processo de chegada na catequese, de entrada na catequese, né? Então teve um pouquinho de tudo isso, toda essa trajetória, a questão de Santo Antônio, desenrolou minha língua, que é a hora que eu acho que ele desenrolou até demais, né? Tá certo. E aí você menciona a questão da coordenação, até para tirar uma curiosidade, a forma de organização mudou bastante, mas hoje me parece que ela está consolidada, né? Essa questão tem um coordenador diocesano, um coordenador regional, aí tem um coordenador paroquial, às vezes tem até da comunidade. É mais ou menos isso mesmo, a ordem hoje? A estrutura é essa. A estrutura diocesana, né? Ela começa com as coordenações diocesanas lá. Então, nós temos um assessor diocesano, que é um padre. Hoje é o padre Daniel Vitor, assessor diocesano. Vai ter uma mudança agora. Nós estamos em época de troca de coordenação. Então, parece que o bispo já indicou um novo assessor do clero para cuidar da catequese da diocese. Então tem o assessor diocesano, que é um padre, e tem o coordenador diocesano, que é o leigo. Inclusive o coordenador diocesano da nossa diocese de Osasco, ele é daqui de Carapicuíba, é o Fábio, né? Já coordenou inclusive a catequese da região. A coordenação dele está acabando agora também. Então tem a estrutura diocesana, e a diocese de Osasco ela é dividida em regiões. Então nós temos a região de Santo Antônio, temos a região Bonfim, temos Carapicuíba. Carapicuíba é uma cidade muito grande. Então, só Carapicuíba são 14 paróquias. Então, Carapicuíba é sozinho, uma região, mas você tem a região Biúna, tem São Roque, né, e as outras várias regiões, região Barueri, as outras várias regiões aqui da Diocese de Osasco. E o meu papel hoje é estar coordenando a região Carapicuíba, né, que está acabando agora também, em dezembro termina, né, esse meu período de coordenação. Então, tem as instâncias que coordenação diocesana, aí divide para as regiões pastorais da Diocese de Osasco, e aí cada região pastoral é composta por um número de paróquias.
Carapicuíba são 14 paróquias, então nós temos aqui em Carapicuíba o Conselho de Catequese daqui de Carapicuíba é formado pela coordenação regional, mais o coordenador de cada paróquia, né? Então, teoricamente, nas reuniões mensais deveriam ter a coordenação regional, mais pelo menos um representante de cada uma das 14 paróquias. A vice-coordenadora da região, inclusive, é daí da sua paróquia, nossa Aparecida, a Fernanda, né? Sim, ela que fez a ponte, inclusive. Ela que fez a ponte, né? E super dedicada à comunidade, super dedicada à catequese, uma história muito bonita também, de caminhada de catequese, de vida de comunidade, e que me auxiliou muito durante esses 4 anos. Ela entrou um pouquinho depois, ela entrou depois de um ano. Ela veio para ser vice e me auxiliou demais, né? Ela é muito ativa, muito participativa, muito preocupada, se antecipa muito aos problemas aí. Então a Fernanda está comigo aí, além de ser também coordenadora paroquial aí na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E aí as comunidades têm também, né? A minha paróquia, por exemplo, tem 5 comunidades, é a matriz mais 4. E aí cada comunidade tem o seu coordenador de catequese também. Então, teoricamente, no mundo ideal, cada paróquia deveria ter sua reunião paroquial de catequese mensal, né, com os coordenadores de comunidade, que, por sua vez, cada coordenador paroquial teria sua reunião mensal com os coordenadores regionais, e a região vai, uma vez por mês, até a diocese, ter essa reunião, esse encontro com a coordenação diocesana. Isso tudo demonstra a comunhão da igreja, né, nessa igreja particular de Osasco. Por exemplo, eu vejo lá na paróquia, a gente não chega a ter, eu acho que não tem, né? Coordenador da comunidade, porque você tem algumas comunidades que, por exemplo, para o Crisma e para a iniciação cristã é direto na matriz. Então, você tem algumas pessoas que até apoiam a Fernanda, mas não chegam a ser coordenadores, né? Apoiar tal. A comunidade, a paróquia é até menor, né? São 4 comunidades só, então consegue dar essa administrada legal. E aí vamos pensar aqui hoje, pensando no perfil dos catequistas hoje, pensando no sentido de... Eita, será que... Deixa eu ver aqui. Está online? Opa. Acho que deu uma caída. Vamos ver aí. Voltou? Vamos aguardar. Peraí. Voltou aí? Tá me vendo? Porque deu um... Voltou. Não, ia perguntar na questão do perfil do catequista, falando nessa questão, falando do papel, né, da coordenação, mas pensando no perfil do catequista hoje, o que é que precisa para a pessoa ser catequista? Só a boa vontade dela? Falar, eu quero ser catequista. Ou precisa, além da boa vontade, precisa de algo mais para a pessoa poder entrar? Você mencionou até de você aí um desejo muito grande por estudar, né? Mas será que é só isso também? A boa vontade é o começo, né? A boa vontade é o começo, o querer ser. Mas eu diria hoje, eu digo para os catequistas que eu encontro, até para as pessoas que a gente vai conversar sobre catequese, eu digo o seguinte: para ser um bom catequista hoje, o perfil é primeiro ser um bom católico. Primeiro tem que ser católico. A gente já viu muita coisa estranha ser ensinada na catequese. A gente já viu também muitos catequistas defendendo ou propagando coisas estranhas que não são tão católicas assim. Então, esse é um problema. Nós vivemos num mundo muito relativista, o relativismo moral, o relativismo religioso, nas pessoas que talvez não se encontraram ainda, ou nas pessoas que não têm uma plena compreensão sobre o que é a fé católica, dá a essas pessoas, algumas pessoas, a falsa compreensão de que eu posso acreditar em algumas coisas e também posso acreditar em outras. Crer em Deus Pai, dizer que crê em Deus, significa também afirmar que você não crê em um monte de outras coisas, né? Só que com essa crise, com esse relativismo, com essa crise de identidade que nós estamos vivendo em todos os sentidos, eu vejo muitos catequistas, muitos católicos, não só catequistas, mas muitos católicos, que começam a acreditar em coisas que também não deveriam acreditar, né? Então,
se uma pessoa que se diz católica, que quer ser catequista, mas está apta a também acreditar em coisas que não são tão católicas, essa pessoa não pode ser catequista, né? Então, o catequista, primeiro de tudo, tem que ser um bom católico. Tem que amar Jesus, tem que querer ir na missa todos os domingos, tem que saber o valor da missa. Tem catequista que não sabe que faltar a missa dominical é pecado mortal. E é pecado mortal. Tem catequista que não sabe disso. A gente encontra, a gente vê. É pecado mortal. Então, mas faltei a missa no domingo, fiquei cansado. Tem que confessar para comungar de novo. Então tem que ser um bom católico, ter a certeza do que quer para a vida, do que quer para a sua ação espiritual. Eu costumo dizer também o seguinte, porque que a fé católica é ela que vai permear, ela que vai conduzir aquilo que você vai ser em todos os outros âmbitos da sua vida. Não existe um médico católico, não existe um pedreiro católico, não existe um professor católico. Existe um católico que é médico, existe um católico que é pedreiro, existe um católico que é professor. A fé católica ela vem antes, né? E a fé católica vai ser a base para eu determinar todo o resto. Logo, é um perfil desse que precisa para ser catequista. É alguém que tem plena certeza. Talvez não tenha ainda uma profundidade teológica. Talvez não saiba muito das teorias. Talvez não conheça totalmente os documentos. Eu lembro que nos meus questionamentos da adolescência, eu fazia algumas perguntas ou levantava algumas questões na minha casa. E na minha casa nunca ninguém teve uma profundidade teológica. Tinha uma fé, a fé popular, a fé pura. A fé do acreditar com sinceridade, mas explicar, ninguém sabe explicar exatamente. Meu pai se arriscava a explicar alguma coisa, minha mãe era muito mais devota do que teóloga, entendeu? Minha mãe não tinha, mal sabia escrever. Mas era uma fé muito sincera. Era um testemunho de fé muito sincero. E aí, nessa minha caminhada, quanto mais a gente estuda, eu falo, meu Deus, como a fé popular da igreja é correta, a fé sincera. Aquela tiazinha lá, simplesinha, que não sabe explicar por quê, mas faz, né? Quanto isso é importante. E, às vezes, o quanto nós, hoje, enquanto catequistas, enquanto católicos desse mundo moderno, temos acesso às informações estão aqui na palma da mão. Temos acesso às informações, mas nós nos deixamos contaminar por um monte de coisas que não são católicas. Nós éramos para os melhores católicos da história da humanidade. Nós, hoje. Com tanto de informação que nós temos, com a quantidade de plataformas, das redes sociais, na internet, que traz informação, bons formadores, bons padres. O padre Paulo Ricardo está aí para nos mostrar isso. Mas o relativismo, o desgraçado do relativismo, me perdoa pela palavra aqui, faz com que as pessoas tenham a ilusão de achar que pode ser católico e também pode acreditar em algumas outras coisas, também pode ler horóscopo, também pode, sei lá, frequentar algum outro tipo de credo. Não. Então, um católico, alguém para ser catequista tem que ser católico apostólico romano, fiel à fé católica. E a partir daí você dá o start para as outras coisas, né? A profissão de fé, o creio em Deus Pai, todos os artigos do credo, um catequista tem que saber minimamente o que significa cada artigo desse. O que é crer em Deus, quem é o Deus Pai, o que é a Trindade, o que é Jesus. Muitas vezes eu dou catequese para adultos, iniciação cristã de adultos, eu pergunto assim para os adultos: Jesus é nosso Salvador, não é? Sim, é nosso Salvador. Então de que ele nos salvou? Eu pergunto no primeiro encontro. Do que é que Jesus, se ele é nosso Salvador, do que é que Jesus nos salvou? E fica porque fica aquela ideia comum. Aquela ideia comum. Jesus é o Salvador, então não vai... Mas qual que é o mistério que está por trás, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Como é que ele nos salvou? Como que é a mecânica disso? O sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue redentor. Então o catequista tem que ter muito claro isso. A questão do batismo. O batismo é uma coisa tão profunda, ela é tão importante, que eu já vi catequistas, já vi católicos relativizando o batismo, né? Ora, o batismo é o meio pelo qual
eu me uno ao sacrifício de Cristo na cruz. É isso que é o batismo. Se eu não sou batizado, eu não sou beneficiado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, o batismo me configura a Cristo de tal maneira que eu passo a me beneficiar dos seus méritos na cruz, de modo que eu me torne parte do seu corpo. A igreja, corpo místico de Cristo, doutrina de São Paulo. Ora, se eu sou igreja, se eu passo a ser corpo místico de Cristo através do batismo, logo eu e Cristo somos um só. No entanto, o fato de ser cristão é ser um outro Cristo no mundo. Olha a profundidade do batismo. E eu já vi, inclusive, católicos diminuírem o batismo de tal maneira de acreditar que é apenas um ritual de acolhimento numa placa de igreja, né? E não é. O batismo é adoção de confissão. Eles chamam. É como se você adotar uma confissão de fé. Apenas isso. E não é. Né? Você está adentrando, se tornando verdadeiramente filho de Deus. Está membro da igreja. Literalmente, porque se a pessoa é batizada, a gente teve alguns que vão estar lá, foram batizados. Se tivesse morrido um segundo depois, estava no céu, sem conversa. Então, realmente se torna membro, é elevado na graça, recebe a graça santificante, recebe as virtudes teologais, é tanta coisa. Eu costumo brincar com o pessoal, César, que assim, eu acho que a primeira coisa que o catequista tem que responder é aquela oposição mais básica que todo católico recebe. Se ele não sabe explicar a questão das imagens, ele não pode ser catequista. Não pode. Porque é o mais básico, né? É o que todo mundo questiona aí fora. Você conversa com alguém não católico, a pessoa fala, e as imagens? Caramba, que preocupação de vocês. Né? Então, acho que é uma coisa básica, né? É muito básico, e eu faço questão de explicar também isso para quem está fazendo a catequese. Né? As pessoas estão fazendo, porque elas estão sedentas disso, elas querem saber por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia dos protestantes, por causa das imagens. Então, tudo isso daí precisa entrar né? A gente precisa tirar essas dúvidas, né? Esse povo tem essa fome. E falando dessa fome, eu queria perguntar, já que você tem andado não só pela região, mas tem contato com a diocese, eu tenho tido uma impressão que eu falei para alguns amigos catequistas, eles meio que me confirmaram. Até um perguntou se eu ia fazer essa pergunta, né? O rapaz da São Paulo Apóstolo. Eu tenho tido a impressão, isso é uma impressão, não tenho certeza, porque eu não vou em todas as igrejas, mas de que me parece que um pouquinho antes até do período da pandemia, mas após a pandemia, aumentou o número de gente inscrita nos grupos de catequese. E eu diria que, por exemplo, catequese de adultos, crisma, às vezes a gente pega um pouco, por exemplo, eu tinha pego antes da pandemia, era um grupo de 6, 7 pessoas. No período que a gente ficou online dando o encontro já foi para 20 pessoas. E agora mais 20 pessoas vão receber o crisma de novo. E eu vejo que os grupos de catequese estão com um número de pessoas maior do que, por exemplo, movimentos. Por exemplo, um grupo de oração não está tendo uma quantidade assim, né? Às vezes o pessoal fala que até encontro de casais, grupo de jovens e tal, não está com a mesma quantidade de público que as pessoas estão procurando mais a catequese, como se estivessem procurando aquilo que é mais essencial para a vida delas. Não que não participam, mas é a sensação. Eu não sei como é que está nas outras paróquias, se vocês têm visto isso ou perceberam algo assim. Temos percebido. E a questão são duas demandas, né? A primeira demanda de fato, aumentou muito o número de catequizandos mesmo. E aí tem dois motivos. O primeiro motivo é o represamento, né? Durante a pandemia, não se abriram novas turmas, não se abriram inscrições. Então, represou muita gente. Então, turmas que eram para ter acontecido a turma de 2000, a turma de 2021, vieram tudo agora em 2022. Então, um dos motivos é o represamento. O outro motivo também é que após a pandemia as pessoas começaram a procurar mais a Deus. E esse é o fenômeno. E aí a questão da outra demanda que eu te falei. Muita gente de fora entrando
e muita gente de dentro saindo. Não sei se você percebeu isso na sua paróquia aí. Mas quando eu assumi a catequese da região Carapicuíba, nós éramos 425 catequistas, mais ou menos, em toda a região. Hoje nós não chegamos a 300, são 280 no pós-pandemia. Muitos catequistas saíram. O que os catequistas mais se queixam é o fato de estarem sobrecarregados, né? Porque tem muita gente buscando e não tem catequista suficiente para isso. Todos têm reclamado muito de cansaço. Então a demanda negativa é essa, falta catequista. E muitas pessoas estão procurando a igreja, mais do que as outras pastorais. E por quê? Eu acredito que a pandemia fez com que as pessoas também começassem a procurar a espiritualidade e quando procuram a catequese, querem procurar os sacramentos. A catequese é a porta de entrada para os sacramentos. Uhum. Procuram a catequese, principalmente os adultos, tá? Da catequese para adulto, uma delícia. É muito bom, é maravilhoso, porque eles vêm com muita sede, né? Eles vêm com um desejo muito grande de aprender. Sim. E quando eles começam a fazer essas descobertas, eu tento procurar, ano após ano, passar para aqueles que fazem parte da minha turma a mesma experiência que eu tive lá, quando eu comecei a compreender o porquê dos porquês, através da doutrina, através das teologias, através do estudo da Sagrada Escritura, do magistério e tal. E, de fato, é um grupo muito grande procurando por isso. Uhum. E há uma sede muito grande deles de quererem saber. Você falou aí sobre as imagens, né? Que é uma das coisas que você exige para que alguém seja catequista, tem que saber responder sobre as imagens, saber responder sobre Nossa Senhora. E é justamente mais ou menos assim que a gente começa o nosso conteúdo de catequese de adultos. O primeiro encontro, a gente já demonstra, o primeiro encontro é na igreja, que a gente já explica o espaço sagrado. O que é o espaço sagrado? O que é o altar? O que é o presbitério? O que é a sede onde o padre senta? O que é uma igreja? O que é uma catedral? O que é uma basílica? Para a pessoa se introduzir, sabendo onde que ela está. O que é o sacrário? No segundo encontro, é isso aqui, ó, Sagrada Escritura, tradição e magistério, porque o católico ele tem que ter essa noção, e o catequista tem que ter essa noção. Essa história de só da Escritura é coisa de protestante. Nós temos três pilares da qual nossa fé está fundamentada, que é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Detalhe que da tradição e do magistério é que surge a Escritura. Embora a Escritura seja mais antiga, os escritos são mais antigos, mas a Escritura, a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela só existe aqui, como está, porque a igreja já existia antes que a Bíblia fosse formulada da maneira como nós a conhecemos hoje. E veio a tradição e o magistério, o colégio dos bispos, né? A santa tradição, que chegou à conclusão de quais livros seriam inspirados, quais seriam os livros canônicos, né? Então, só está aqui aquilo que está em comunhão com a tradição e o magistério da igreja. É isso. Então, um catequista tem que saber disso, um católico tem que saber disso, tem que conhecer os dogmas marianos, sempre Virgem, Mãe de Deus, Imaculada, Assunto ao Céu, tem que conhecer. E a questão das imagens tem que saber aqui, ó, o católico não vive sem essa identificação. Aí algumas, aqui outras, né? São as nossas aí, ó, São José do Monte, essa imagem é linda, né? Essa imagem é linda, o sono de São José. E assim, isso é nossa característica. Por quê? Porque o católico tem que saber também que a imagem fala. A imagem fala. Nessa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui tem vários sinais nela que correspondem à nossa fé. Né? São José ali carregando o menino Jesus no colo, com o lírio na mão, também fala sobre a vocação da paternidade. Então tem que ter noção disso. Não existe adoração de imagem, não existe idolatria, não existe. O que existe aqui é uma fé milenar, profunda, muito bem acentuada, muito bem estruturada na pessoa de Jesus Cristo. A Igreja Católica, e eu digo isso para os catequistas novos, digo isso para as minhas turmas, a Igreja Católica não é a Igreja do livro.
Não é a igreja da Bíblia. A igreja católica é a igreja da Eucaristia. O que nos move como católicos é a Santa Missa, é a Eucaristia. E é esse processo de conversão constante que todo católico tem que ter. Durante muito tempo, Leandro, eu ficava muito preocupado em ter respostas para tudo. E muitas vezes contra os protestantes, contra aqueles não tão católicos assim, contra os ateuas ou contra os ateus. Eu queria ter respostas para justificar tudo. Queria saber para ganhar uma discussão. Hoje, na verdade, eu confesso que eu tenho um certo domínio sobre a doutrina, eu fico à vontade para falar dela. Uhum. Mas hoje, se me perguntam e quiserem conhecer, eu falo. Se não quiserem conhecer, eu não quero mais perder meu tempo para convencer ninguém, viu? Porque quando a gente começa na catequese, a gente acha que quer salvar, vai poder salvar o mundo. Olha, eu conheci isso. Aí você quer falar, você quer convencer, você quer converter, você quer mudar a humanidade. Quando você chega na casa dos seus 35, 40 anos, que é a idade que nós estamos agora, você percebe que o que tem que ser mudado somos nós mesmos, né? Nós temos que ser mudados. Nós temos que ser agradáveis a Deus. E através do meu ato de ser agradável a Deus, que isso vire um testemunho. Para que as outras pessoas venham através do meu testemunho, né? E o que eu peço a Deus, a graça de ser agradável a Ele, na catequese que eu dou, na vida de comunidade que eu tenho, nessa live que nós estamos fazendo, que é uma live evangelizadora, para que essas ações sirvam como atos meritórios para a remissão dos nossos pecados, para a gente merecer a salvação, né? É de salvação que a gente está falando, é de vida eterna que a gente está falando, não é? E aí essa coisa de ficar brigando por religião, por convencer, por isso, por aquilo, ela se diminui muito, porque é de salvação que a gente está falando, né? De conversão própria. A nossa vida de catequese é uma vida de profunda conversão, né? De terminar o encontro de catequese e perguntar assim para Deus se foi agradável a Ele ou não, né? Então essa profundidade, isso é só o tempo que traz, né? É só o tempo que traz. A gente vai nesse papel de conversão. Quando eu escuto pessoas dizendo assim que se converteu no ano de 1978, eu acho uma certa arrogância. A minha conversão se deu no dia de 1978. Eu aceitei Jesus e fui salvo. Mentira. Na verdade, o seu processo de conversão começou talvez naquela data. Agora, nossa conversão é uma continuidade. Ela é contínua, ela é dia após dia, ela é minuto após minuto. De modo que no nosso leito de morte, o demônio vai nos oferecer a nossa última tentação para nos separar de Deus. Então, o nosso processo de conversão é contínuo. Não existe essa história de me converti hoje já virei santo. Não. O Zezinho fala, né, que uma das suas músicas que é morrendo um pouco todo dia com sabedoria, que a gente vai ressuscitando e que a vida vai ficando eterna. E a catequese é uma ferramenta incrível para isso, de mortificação, de conversão nossa própria, que a gente vai tentando se salvar, salvando os outros juntos, né? Então, através do ato de tentar salvar as outras pessoas, a gente vai se salvando também. Eu falo um pouquinho, você percebeu, né? Não, é maravilha, maravilhoso. É legal que quando você vai falando aqui, me vai vendo, né? Esse negócio de quando a gente começa, a empolgação, e até me lembro, provavelmente você passou por isso também. O início das redes sociais e o famoso Orkut, e as brigas de fé que tinha, os debates, né? O pessoal empolgadão, e até porque aquele período 98, 99 foi uma efervescência que teve na igreja, por conta do padre Marcelo, né? Então muita gente começou a ir para a igreja de novo e tava aquele barulho todo. E eu lembro que muita gente estava até muito reativo, né? Tipo, não, preciso aprender para acabar com esses daí que ficam falando contra a igreja, eu amo a igreja católica, e põe camiseta, e isso era muito... Mas isso aí é um comportamento, né? Sabe quando a pessoa entra na arte marcial e aí ele fica todo empolgado, né? Por causa do kimono, por causa da roupa, por
causa do golpe, por causa das posições, então ele fica todo empolgado, ele quer mostrar que ele sabe alguma coisa, né? No entanto, aquele que já adquiriu uma certa experiência, ainda que ele não seja um mestre, mas ele já sabe que ele não precisa mostrar, ele já sabe como, né? E quando necessário, ele sabe utilizar, né, a sua qualidade, a sua habilidade para se defender, não mais para atacar. Você deixa de ser, você se torna realmente um apologeta, quer dizer, você se defende, você defende a fé e não mais vai para o ataque. Isso é uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo, né? Mas eu tive muito problema. Inclusive, eu passo a estudar por conta disso, né? Por causa de uma protestante, que inclusive foi um sinal de Deus na minha vida, porque se ela não me questionasse tanto, eu não tinha ido estudar. Então, às vezes, acontece isso. Mas, dias de hoje, assim, a gente vindo hoje, assim, para que a gente possa dar algumas orientações, assim, quem está entrando, quem está aqui acompanhando, que eu estou vendo que está tendo alguma transição, tem algumas pessoas que estão acompanhando aí. Diariamente está saindo no canal essa semana, além dessa live, eu fiz 5 vídeos, falando um geral e falando um pouco quem é novo, o que precisa ter, quem é mais, né, quem já tem mais tempo de caminhada e algumas orientações sobre oração e sobre estudo. Completando, né? Falei, vamos fazer a semana da catequese, né? Já que tivemos o dia do catequista e vai ter um crisma aí enorme, você vai ver, o negócio lá os bancos vai até o final da igreja, o negócio vai ser maravilhoso. Legal. Acho que ficou do banco da frente, os dois centrais, vai até o antepenúltimo banco. De tanta gente vai fazer. Então, cerca de 50 ou até um pouquinho mais de crismandos. Mais de 50 crismandos, né? Isso contando a iniciação cristã, Pode falar. Olha eu querendo influenciar aqui. Você me posiciona num lugar privilegiado lá, viu? A Fernanda que marcou o lugar do povo lá. Colocou as turmas de um lado e do outro. Então, eu vou correr dessa daí, meu. Só para quem está chegando agora não está entendendo, né? Que ele é catequista do meu afilhado. Você que é o catequista do Wesley, né? Do Wesley? Eu acho que é o Wellington. Eu acho que não sou eu, acho que é o Wellington. É o Wellington, É o Wellington. Mas eu vou ser padrinho de crisma do Wesley, filho da minha prima, aí, meu primo também, lá na paróquia dele, no próximo sábado lá. Por isso que eu já estou pedindo aqui, influenciando aqui um lugar. Então tá tranquilo. Então tá tranquilo, tá ali na frente mesmo. Tá as 2 turmas de crisma, aí depois das turmas de crisma começam os adultos, aí depois dos adultos vai ter um outro padre que vai levar 2 pessoas que vão receber o crisma e mais 3 que foram batizados pelo padre José Cosme e vão estar lá. Então são 50 pessoas, assim, enorme. Nossa. A turma do Wellington acho que era 11, eu tinha 16, aí tem mais 20 adulto, mais esses 5, é um negócio grande. Vai ser bonito, então. Bem bonito. E eu tentando fazer tráfico de influência aqui, né? Pois é. Mas o que a gente pode falar, por exemplo, a pessoa está querendo iniciar, dar catequese agora, além dessas características, assim, que a pessoa chega até meio assustada. Você mesmo falou, né? Quando você começou a falar, putz, o que eu vou fazer para estudar? Que caminhos hoje, para facilitar o caminho do povo, você daria assim, olha, eu ia por esse caminho aqui, eu faria isso, estudaria isso, usaria essa fonte e tal. O que você indicaria para o povo aí que quer começar? Para começar pelo começo, às vezes a gente faz alguns apelos na comunidade para pessoas que querem ser catequistas e a gente faz alguns convites. Mas para começar pelo começo, para o jovenzinho lá que quer ser catequista, ou então para a pessoa um pouco mais madura que também quer, eu quero ajudar na catequese. Procure a coordenação de catequese da sua comunidade. Procure o coordenador de catequese lá. Quem é? Ou procure um catequista. Qualquer um dos catequistas. Procure lá e pergunte como é que faz para ser catequista, para passar a ajudar. E uma coisa que a gente encontra muito aí nos jovenzinhos que querem ser catequistas é aquilo que você falou das artes marciais. Ele começa na turma hoje e já acha que é catequista há muito tempo. E na verdade não, tem um processo, né, de iniciação catequética. Né? Você fica um ano como auxiliar, você fica um ano ouvindo, você fica um ano aprendendo. Não vá pensando, você que quer ser catequista agora, que você já tem que chegar lá amanhã já falando sobre
a doutrina do final dos tempos, sobre escatologia. Não. Você vai chegar, você vai ouvir o catequista titular, você vai ouvir como é que ele dá a catequese, você vai aprender. O primeiro ano é um ano de aprendizado. E é um ano de devorar livros, né? Um caminho muito fácil, ou talvez o caminho menos difícil para você começar a ter domínio da doutrina é estudar o catecismo da Igreja Católica. Um catecismo você não erra, né? Eu vejo hoje, existem muitos métodos, tem muito material de catequese por aí, muito material de catequese, que as dioceses, inclusive nossa diocese está fazendo um. Tem muito material, tem muito livro, tem muita coisa. Hoje fala-se muito em como dar catequese, mas não fala-se o que tem que dar de catequese, né? É muito método demais e doutrina de menos. Então, o catecismo da Igreja Católica você não erra. Com o catecismo você não erra. O catecismo você vai falar aquilo que é a doutrina da Igreja, aquilo que saiu do Concílio Vaticano II. Você vai ser fiel ao catecismo. Então, estudar o catecismo, as 4 partes do catecismo da Igreja Católica, que é profissão de fé, a parte moral, né, mandamentos, sacramentos e a oração. Estudar o catecismo é fundamental. E também os documentos da igreja. Nós temos vários documentos relacionados à catequese, né? Começa lá pelo Didaquê, que é a doutrina dos apóstolos, né? O Didaquê, eu acho que todo catequista deveria ler a Didaquê, que é o catecismo dos apóstolos, o primeiro catecismo lá. Mas você tem o catequese tradente, você tem tantos outros documentos de catequese que seria muito importante que o catequista passasse a ler. Nesse primeiro ano, como auxiliar, devore esses documentos, né? Tem alguns documentos que estão relacionados à catequese no Brasil, vindos da CNBB, que é o documento 107, se eu não me engano, que é Comunidades de Comunidades, né? Que fala um pouco de catequese inclusiva. Existe diretório-geral para catequese, tem um novo diretório agora, que saiu agora em 2021, 2022. Existe muito documento oficial de catequese. Então, a dica que eu dou é: participe das missas, reze o terço, procure o catequista na sua comunidade e devore, né, na leitura catecismo, os documentos da igreja, a Sagrada Escritura, liturgia diária já ajuda muito, porque você vai se conectar com a liturgia da igreja. E um catequista, ele tem que saber de liturgia, tem que saber de liturgia, tem que saber. Essa história de que a liturgia é coisa para a pastoral da liturgia, não. O catequista tem que ensinar a liturgia, tem que ensinar os tempos litúrgicos, tem que ensinar o que se celebra em cada tempo, tem que estar conectado com a liturgia da igreja, não liturgia diária tem que fazer. Então, estudar muito, devorar o catecismo, devorar os documentos da igreja. Mas talvez o catecismo tenha uma linguagem um pouco profunda demais para mim, que estou entrando na igreja agora, não sei. Tem o compêndio, tem o YouCat, né? Que são textos mais curtos, mais sucintos para você começar, não é para ficar neles, não. É para você começar com eles, para começar a se habituar com isso. Depois vai para o catecismo da Igreja Católica, né? Tem as Bíblias de estudos, por exemplo, essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia de estudos. Comentários dela são linkados com outros trechos, né? Com pontos da doutrina católica. Então, uma Bíblia que já ajuda você na compreensão do texto, do que tá escrito no texto. Material que não falta. Mas eu quero alguma coisa mais rápida. Eu não tenho tempo para parar para ler. É um problema da catequese moderna. Os catequistas não têm tempo, né? Eu mesmo tenho que tentar me virar nos 30 aqui para arrumar tempo, para preparar encontro. Eu quero uma coisa mais prática, que eu consiga escutar Padre Paulo Ricardo, excelente catequista do nosso tempo, sabe? Professor Felipe Aquino. Tem canção nova, tem muitas coisas, tem a Letéria, são muitos sites, muita coisa que você pode fazer as suas pesquisas também. Às vezes tem vídeo, às vezes tem áudio, tem podcasts católicos que fazem bons conteúdos também. Tem no YouTube, tem muitos canais, tem a Wagda Campos, que trata de metodologia de catequese. Tem tanta coisa. Então, para quem quer começar, estude o básico, Catecismo da Igreja Católica, os documentos da igreja, e vai se aprofundando aos poucos aí. Um curso de teologia pastoral é sempre muito bom também. Nossa diocese oferece um curso de teologia pastoral. Em 2002, se eu não me engano,
nós éramos paróquia São Lucas e o Padre Ubirajara abriu uma escola de teologia para catequistas de crisma e catequistas de adultos. E nós fizemos esse curso de teologia, foi muito bom, contribuiu muito para a minha formação enquanto catequista. E antes da pandemia, o Padre Carlos... Oi? Padre Ubirajara, né? Padre Ubirajara. E antes da pandemia, o Padre Carlos, que é o meu pároco, ele é professor no seminário Mater Ecclesia, Maria Mater Ecclesia, não sei se você conhece, que é em Itapecerica da Serra. É um seminário pontifício, se eu não me engano, só tem 2 deles no mundo. É um em Roma e outro aqui em São Paulo, aqui em Itapecerica. Se eu não me engano, tá? Talvez essa informação não esteja correta, mas se eu não me engano, são 2 ou 3 no mundo só. E o Padre Carlos tem doutorado, né, em doutrina social da igreja, se eu não me engano. Não lembro qual que é o doutorado dele. Ele é professor lá. E o Mater Ecclesia, os padres que são professores lá do curso superior, do seminário de teologia, abriram um curso para leigos, um curso de teologia para leigos. E o Padre Carlos indicou a gente, indicou o Gustavo e eu, que somos catequistas de iniciação cristã, e nós íamos para Itapecerica da Serra, vamos durante um ano, toda terça-feira para Itapecerica para fazer esse curso teológico catequético lá com os padres que dão aula para os padres lá, para os seminaristas lá no Mater Ecclesia. E aí paramos por causa da pandemia. No último semestre começou a pandemia, e o penúltimo, né? Aí foi online no penúltimo semestre. E o último semestre voltou a ser presencial. Só que eu estava com a minha esposa para ganhar neném. O Gustavo estava com um filho recém-nascido e nós achamos por bem não ir mais às terças-feiras lá para Itapecerica à noite, que era longe. Mas contribuiu muito, 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 muito também para a minha caminhada de catequese aí, para aprofundar esse conhecimento, né? Então, estudar, amar a doutrina da igreja, né? Estudar a doutrina da igreja. E compartilhar esse estudo. Vi um texto novo hoje nos grupos de WhatsApp, compartilha, manda um texto. Esses dias eu vi uma coisa que é muito profunda, olha como eu falo para burro, né? Esses dias eu vi uma coisa que é muito profunda, o significado da procissão de entrada, né? Eu, há 20 anos dando catequese, nunca tinha ouvido falar sobre isso. O significado teológico, litúrgico da procissão de entrada, né? Que tem lá os coroinhas, os acólitos, os seminaristas, e o que cada um representa, a cruz que representa o Cristo, dos grupos que representam os profetas, outro grupo que representa os reis, depois os 12 apóstolos, depois o Cristo, o sacerdote, sumo sacerdote, da figura do padre, né, que entra para Jerusalém, que é o altar que vai oferecer o sacrifício, né? Por isso que a procissão de entrada não pode ser uma festa, dando tchauzinho, fazendo festinha, não. A procissão de entrada tem que ser compenetrado, porque é para o Calvário que Cristo está subindo. Isso é de arrepiar, né? A profundidade é de arrepiar, é de te deixar cada vez mais apaixonado. E o catequista precisa ter isso, precisa ter esse brilho nos olhos com a doutrina. E precisa querer beber dessa doutrina profundamente na hora da missa. A hora da missa é a nossa grande celebração, né? É o nosso grande encontro com Deus, onde a catequese faz sentido, onde a liturgia faz sentido, onde os vicentinos fazem sentido, onde os ministros fazem sentido. Essa comunhão que é a missa, né? Então o catequista precisa ser apaixonado por isso. Formidável, sensacional. Muito bom, né? Eu espero que quem está ouvindo e seja aí catequista novo, eu não sei se ele está aí ainda. Eu sei que meu afilhado estava aí, até falou que tinha gostado muito do seu testemunho. Ele é seminarista agora, ele entrou para o seminário. Ele é jovem ainda, ele tem 14, 15 anos, ou 16, não sei se ele já fez 16. Provavelmente vai para a faculdade, que ele é da congregação aqui de Jandira, né? Que eu, apesar de ser de Carapicuíba, porque eu morava em Carapicuíba, então continuei lá. Mas eu moro em Jandira, né? Então quando você fala, você não é Jandira? Jandira é meu vizinho aqui, eu moro do lado. Eu moro do lado da estação, na verdade, né? E aqui na Nossa Senhora Aparecida é a congregação da Sagrada Família de Bérgamo. E ele é dessa congregação. Inclusive, até entrevistei, né, fiz um bate-papo também com o padre que é reitor deles, cuida lá dos meninos, padre muito bom. Tem no canal, o pessoal encontra lá o vídeo. Para quem não sabe, eu tenho aqui o perfil no Instagram, mas tem o canal no YouTube. Então, você pode entrar lá, se inscrever e assistir. Tem um montão de vídeo todo dia.
todo dia tem uma resposta do compêndio do catecismo. Todo dia está saindo lá. Inclusive, hoje, agora, um pouco antes, eu estava finalizando, estava subindo os vídeos de setembro, né? Colocando os vídeos lá. Né? Porque não dá também, não posso pôr um dia sim, dia não, porque virou uma loucura. Eu não tenho tempo para nada, né? Então tem que fazer tudo de uma vez. Já solta todos os vídeos, já posta na data certinho. Então, todo dia de manhã, 6 horas da manhã, tem a resposta lá do compêndio. E aí eu acho que isso ajuda bastante, né? Essa questão desse básico. Eu indicaria mais um livro, eu não sei se você já leu. O Padre José Eduardo, uma vez ele disse que o livro era o melhor livro de apologética católica que tinha, que é A Fé Explicada. A Fé Explicada, já li. Eu tenho Tá ele aqui. Então, Sim. esse livro também ajuda muito. Quem está iniciando, tem dúvidas da doutrina, esse livro ajuda. Assim. Você colocou, você leu, ele explica com uma facilidade tremenda. Né? Inclusive, a explicação que ele dá do espelho, do Deus olhando, conhecendo a si mesmo, para explicar a Santíssima Trindade, é espetacular. Né? O que a gente pode apontar aqui? Como você já falou uma, né? Que é o relativismo. Né? Existem outras dificuldades que a gente percebe, assim, aí, dificuldades gerais, né? Aquela dificuldade da pessoa, tem que chegar na pessoa aí, né? Os irmãos aí, não fique falando mal do irmão pelas costas, né? Tem algum defeito, vai lá e fala. Mas, assim, existe alguma questão, assim, que a gente pode ver como uma dificuldade comum, além do relativismo, que atinge, inclusive, os catequistas, mas no geral, que a gente tem que estar preparado, inclusive para encarar como uma oposição que pode vir dos catequizandos ou dos próprios catequistas do dia de hoje, assim que você vê, algo que precisa ser mencionado, além do relativismo, que desde, já tem um bom tempo, mas eu, sempre que falo do relativismo, eu lembro do Papa Bento XVI e o discurso antes da eleição que ele faz, que é um negócio histórico, né? Dizem até que ele tinha feito aquele discurso para não ser eleito. E depois foi eleito. Eu acho que quando eu menciono relativismo, acho que o relativismo ele é a base de todas as outras desgraças, né, que nós temos nesse mundo moderno. Mas o que a gente tem visto aí, as redes sociais, por exemplo, elas têm causado uma destruição muito grande nos jovens, né? E a destruição que tem causado não é só uma destruição moral, não. É uma destruição intelectual também. Porque a cabeça ela é condicionada àquilo que você está consumindo, né? Então, cara, quando eu ouço só a palavra TikTok, já me dá nos nervos, né? Porque nós temos a geração que é conduzida pelo TikTok. Na verdade, começou até um pouco antes. Nós tínhamos a geração que era conduzida pela galinha pintadinha, lembra? As crianças eram entregues às TVs, a serem educadas por galinha pintadinha e patati patatá. Não que meus filhos não veem televisão, meus filhos veem também. Mas as crianças foram ficando órfãos de pais vivos. E isso foi gerando uma lacuna tão grande nas relações familiares que as crianças chegam hoje para a catequese, os jovens chegam hoje para o crisma com um déficit de um conhecimento básico sobre o que é uma estrutura familiar, sobre uma estrutura de princípios de educação, inclusive. É uma dó você vê o contexto que abrange as famílias no modo geral. Então, a grande dificuldade hoje nossa é a destruição familiar. E você pega casos, por exemplo, da mãe que namora com outra mulher, você pega casos de traição, você pega casos de vícios, e os vícios, claro, são um pouco mais antigos, mas se tinha já, há muito tempo atrás, o problema do pai com vício no álcool, com vício em jogo, mas hoje você tem os vícios nas redes sociais e vícios modernos que são tão destrutivos quanto, né? Que é essa coisa, essa superexposição, essa necessidade constante de querer mostrar que está bem, que é feliz, né? E eu costumo dizer o seguinte, quem tenta demonstrar demais que é feliz é porque talvez não seja tão feliz assim. E tem que ir expondo isso, essa superexposição.
Eu já fui muito mais ativo em redes sociais, hoje eu não sou mais, eu me distanciei bastante, porque todo mundo te apontando, todo mundo te julgando, você que acaba se vendo meio que obrigado a ter que comentar tudo, a ter que participar de tudo, a ter que se enfiar em tudo, e isso vai nos desumanizando. E nós estamos, enquanto sociedade, nós estamos perdendo a nossa condição humana. Nós perdemos a nossa condição humana quando nós perdemos a percepção de Deus. É isso que nos torna, vai nos desumanizando. Nós estamos pegando catequizandos cada vez mais desumanizados, porque não tem esse contato familiar que deveria ter. Não tem mais a referência do pai e da mãe. Então chegam totalmente sem estrutura na catequese. Você pega catequizandos que simplesmente dizem que não querem fazer o crisma, que não querem fazer a primeira comunhão, que não querem continuar, que não querem. A criança não quer. E a criança não quer. Eu, por exemplo, se eu dissesse para minha mãe ou para o meu pai que eu não queria fazer a primeira comunhão, eu levava um tapa no pé do ouvido. E pronto, vai, né? E hoje a criança não quer e você ouve o pai dizendo assim: eu não sei mais o que eu faço com essa criança já que não quer. Não estou incentivando a violência aqui, não. Palmada, é isso que eu quero dizer, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu recebia um belo discurso moral, sabe? Como não quer? Quem você é? E com essa coisa da política da boa vizinhança, como posso dizer, do politicamente correto, os pais ficaram muito cheios de milindres com os filhos também, e aí deixa a vida tomar conta, e deixa a vida me levar, e não tem mais. O homem deixou de ter o vigor de São José, as mulheres deixaram de ter a postura firme e doce de Nossa Senhora, e por isso Jesus não está nascendo mais, né? A coisa está ficando muito estranha. Então, o relativismo, para mim, ele é o início dessas desgraças todas, né? E aí, o relativismo gera a superexposição, que gera a profundidade ou o super acesso à informação sem profundidade de conhecimento. A informação está aí. Mas você vê pessoas que têm muita informação demais e conhecimento de menos. É muito comum, basta você dar 2 ou 3 passadas em páginas de redes sociais, que você vai ver quanta informação tem ali e quanta ignorância tem ao mesmo tempo. Porque não existe mais profundidade de conhecimento, não se consegue mais formar uma ideia, não se consegue mais elaborar um texto, não se consegue mais fazer uma linha, uma costura de um raciocínio, não se consegue. Não se consegue mais ouvir. As pessoas não escutam mais. Está todo mundo querendo dar uma resposta imediata para chegar a uma conclusão logo. É tudo muito rápido. E nós estamos nos desumanizando. E além disso tudo, o relativismo moral traz um outro problema, que a destruição da família é relacionada também à família deixar de ser a família que foi instituída por Deus. Né? Não falo da família tradicional, a família é instituída por Deus. Por que eu não falo da família tradicional? Porque a história de um homem se casar com uma mulher, o homem ser fiel a uma única mulher, a mulher fiel ao único homem, isso é novo, isso é a novidade do Evangelho. É Jesus que traz isso, é a fé cristã que traz isso. Se você for pegar a cultura greco-romana, né, o politeísmo, Roma. O homem tinha várias mulheres, né? Se você for pegar o período dos impérios, então, assim, essa coisa moral relacionada ao casamento, um homem com uma mulher, com uma família, isso não é o tradicional da história da humanidade, isso é o tradicional cristão, é a novidade trazida por Jesus, né? Então, o casamento como nós o conhecemos, ele é moderno. O que é tradicional é a sacanagem que existia antes. É Jesus que ordena o que é a relação entre homem e mulher. E a humanidade está tentando desordenar de novo. Então, hoje se namora não mais com um rapaz ou com uma moça, se namora com coisas, né? E essa questão da ideologia de gênero, que o padre José Eduardo, nós temos aqui na nossa diocese, o padre José Eduardo, que talvez seja o bastião desse assunto, né, no Brasil. A ideologia de gênero que está causando uma outra destruição de identidade no ser humano.
impondo que a criança já não é nem isso nem aquilo mais. E esses assuntos estão chegando para a gente, né? Estão chegando catequizandos com esses problemas. E o catequista tem que estar informado sobre isso. Crianças que já não se identificam mais, o menino que já não se identifica como menino, a menina que não se identifica como menina, e a menina que quer fazer o trisal. Eu nem sabia desse negócio, eu vi numa rádio esses dias que é o trisal, e criança falando sobre isso, relacionamento aberto, e há uma sociedade que está condicionada a um gozo constante, a um gozo eterno, a um gozo pleno, né? É a sociedade da sexualidade exposta. É uma maluquice. E isso tudo é em busca de quê? Em busca de uma felicidade que eles não vão encontrar, né? Infelizmente. Essa felicidade plena que esse mundo moderno busca hoje, eles não vão encontrar, porque essa felicidade que é vendida, ela não existe. A felicidade plena que existe, essa felicidade está em Deus, não está em outra coisa. E essa felicidade que está em Deus, nós só teremos plenamente quando estivermos junto com Ele, porque embora nós sejamos felizes, nós enfrentamos tristezas, dores, sofrimentos. Alicerçados em Deus, nós podemos estar tristes, mas não deixamos de ser felizes. Agora, a sociedade moderna quer esse gozo constante, essa felicidade constante, e não vai encontrar, desculpa dizer, se alguém está nos ouvindo aqui, se você acha que você vai ser feliz nessa vida buscando um monte de coisa, sexualidade desenfreada, consumismo desenfreado, você não vai ser feliz, você só vai se frustrar ainda mais. Porque a felicidade plena está só em Deus. A busca desse gozo constante só vai trazer para nós mais frustrações, né? Então nós temos uma comunidade, um povo que vem para a igreja destruído, cansado, frustrado, sofrido, desestruturado, por esse monte de parafernália que a vida moderna vem empurrando aí, sabe? E de alguma maneira as coisas têm que voltar para os eixos. E se tem alguém que vai tentar fazer as coisas voltarem para os eixos, nem que para isso, Papa Bento XVI fala isso ainda enquanto cardeal Ratzinger, né? Nem que para isso nós temos que ser fiéis, nem para isso nós nos reduzamos a pequenas comunidades voltando a celebrar as missas nas catatumbas, diante do mundo pervertido que está se tornando. Uhum. Você sabe que quando iniciaram as turmas, eu não sei exatamente quem era, mas o Wellington exatamente chegou para mim e falou: rapaz, fui puxar uma oração inicial e a menina não sabia Ave Maria. E aí eu lembrei, tá comum. E recém, assim, eu não sei se foi quando a Fernanda coordenava lá na outra paróquia, na São Paulo Apóstolo. Não sei se foi com ela. Ela teve uma reunião, pais e catequistas, e estava a coordenadora da catequese. Acho que era a Fernanda, depois precisa até perguntar para ela se foi com ela essa história. Não sei se ela está aí, eu não a vi. Mas diz que a mãe chegou revoltada. Brava. Não, porque é inaceitável, eu vou tirar minha filha da catequese. Mas por quê? Porque vocês não ensinaram minha filha a rezar. Tem 2 meses que ela está aqui, vocês ainda não ensinaram a rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Como assim? Né? Já era para saber, não era para... Né? Mas na cabeça deles, e essa cabeça... Aí a criançada, os jovens, os adultos um pouco menos, mas às vezes tem na cabeça de alguns, assim, eu preciso passar de ano, então eu tenho que vir aqui, como aqui não reprova, eu vou ficar aqui fazendo de conta que eu estou prestando atenção, né? E aí ele não consegue pegar exatamente porque ele está com essa mesma cabeça que ele tem na escola, né? Então, ele acha que ele vai passar de ano. O canudo é o sacramento, ele faz essas alusões, e aí a pessoa acaba tendo pouco ganho ali, porque ela vai por ir. Tem um amigo aqui, tem aqui. E não tem essa base, que aí voltando lá no começo da conversa, quando você mencionou seus pais, que talvez não tinham uma base, né, base cultural ou teológica, mas tinha uma cultura, uma espiritualidade que dava a eles o famoso sensu fidelis, que aí a pessoa, mesmo que ela não tenha lido aquilo, o senso fidelis sustenta ela
Porque toda uma cultura ajuda ela a ter essa fé, a compreender e obedecer. E hoje não, né? O negócio está, como o próprio Papa dizia, eu vi, o Papa Francisco não usou o termo, mas usa algumas alusões parecidas, que é a questão de sociedade pós-cristã. Né? Uhum. Então, É, isso assusta um pouco, para falar a verdade, viu? Eu que fiz história, por exemplo, você acaba estudando um pouco as sociedades, né, as civilizações todas, e você vê que elas vão acabando uma a uma. Eu fico pensando assim, será que nós estamos caminhando para essa sociedade pós-cristã? Que é essa sociedade que vai tentar destruir essa civilização cristã, essa civilização ocidental, e vai destruir mesmo. Nós estamos vivendo um período de perseguição, sim, uma perseguição declarada já aí contra a fé católica, contra a família, contra a dignidade humana, né? A ideologia de gênero e tantas outras coisas falam de amor, usam inclusive o amor como uma alegoria de disfarce, né? Na sim. verdade, usam o amor para tratar de um assunto que é diabólico, né? Infelizmente. E só que nem tudo tá perdido, não, viu? Nem tudo tá perdido. Na Semana Santa desse ano, nós pudemos retomar todas as nossas devoções, né? Ir para a procissão de novo, ir para a Via Sacra, e foi uma maravilha essa Semana Santa. O EJC da minha paróquia me convidou para narrar a Via Sacra. A Via Sacra aqui na minha paróquia ela é feita na rua. Sai de uma comunidade, vai pela rua até chegar na matriz. E é o setor juventude, né, da nossa paróquia que faz a encenação com quadros vivos, a maquiagem é impressionante, o sangue, Jesus ensanguentado, um negócio chocante mesmo, muito chocante. E aí, o rapazinho, o Leleco, que me convidou para ser o narrador, eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz mesmo em poder participar da Via Sacra tão de perto assim, narrando a Via Sacra. Então eu ficava alternando com o padre, né? O padre fazia a oração e eu fazia a narração da cena. E aí eu fui um ensaio no domingo de Ramos, foi no domingo, né, que antecedeu a Semana Santa aí. A Via Sacra aconteceu na Sexta-feira Santa. No domingo de Ramos eu fui acompanhar o último ensaio, que era para pegar o time das encenações, né? Então eu fui Uhum. desde o começo até chegar na matriz, fomos ensaiando. E eu só de lembrar eu fico arrepiado. A média de idade dos jovenzinhos ali, a média é de 16 anos. Todos muito jovenzinhos. Salvo eu, que já o mais velho, alguns que faziam soldados já tinham mais de 30 alguns, e as coordenações, né? Que é o Lelego, que deve ter seus 20 anos, se tiver muito, e a Lídia, que é catequista, inclusive, na minha comunidade, deve ter seus 20 e poucos também. Mas a média era de 16 anos. E aí, me orientaram a narrar a primeira estação nesse ensaio, narrei a primeira estação, Jesus é condenado à morte. E aí fizeram lá a cena da primeira estação, a encenação. E aí, beleza, fez os ajustes aqui, assim, aqui depois a gente faz isso e tal, beleza, agora vamos para a próxima. Aí ia caminhando, né? Uma caminhada de uns 200 metros até a próxima estação. As menininhas jovenzinhas puxou o terço, e enquanto caminhavam, iam rezando o terço. E, rapaz, mas que negócio bonito. E aí fomos caminhando, caminhando. Quando chegou na próxima estação, aí o rapaz falou: aqui você já pode falar de novo. Aí pararam um terço, narrei a segunda estação, fez a encenação, os ajustes necessários da segunda encenação, cai aqui, vem para cá, você fica assim e tal. Terminou, fechou, legal, então vamos para a próxima. Segundo mistério, oferecemos tal, tal, tal. Reza, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. De modo que nós chegamos na matriz rezando a Salve Rainha. Cara, eu só de contar isso pra você eu me arrepio. Jovenzinhos de 15, 16 anos, não tinha ninguém adulto lá mandando fazer isso, iniciativa própria. As meninas novinhas, todas de saia abaixo do joelho, sabe? Vestida com uma roupa com dignidade, sabe? Um comportamento bonito. Que testemunho. Eu falei, meu Deus, nem tudo tá perdido, não. E essas jovenzinhas estavam na igreja, sabe? No domingo à tarde, ensaiando uma via sacra. Hoje eu vejo algumas delas. Opa, acho que caiu aqui. Peraí.
Vamos. Opa, deu uma queda aqui. Calma aí, vamos ver. Tem que ele voltar. Caiu, né? Acho que vamos ver se volta, que aí continua. Você tinha acabado de falar, você parou exatamente nas meninas que estavam devotamente vestidas, estavam participando, aí você ia continuar falando, né, do ocorrido. Mas, quer dizer, você explicou todo o ensaio e tudo mais, e toda a esperança que se tem vendo essas jovens, né, esses jovens, não só as meninas. E é isso. E aí eu vejo esse pessoalzinho hoje, tá uns na liturgia, outros na catequese. Foi dia do catequista ontem, teve o café da manhã para os catequistas na minha paróquia. Algumas desses estavam lá. O rapazinho, que é coordenador, vai se casar com uma dessas menininhas aí, também que ela. Aí eu descobri que ela não é tão jovenzinha assim, que ela é noiva do rapaz, já tá com 20 anos. Então, assim, é uma juventude, tem uma boa parcela dessa juventude que quer ser católica, que quer ser cristã, que quer casar, que quer ter filho, que quer. Então nem tudo está perdido não, viu? Então, e a igreja, esse é o grande alicerce, é a grande Jerusalém que nos alicerce, que nos coloca em comunhão com Deus para ter uma família, para ter uma estrutura que combata as coisas desse mundo. Ao mesmo tempo que o mundo está perdido, eu vejo em muitos grupos a tradição da igreja falando mais alto. Né? E essa é a nossa esperança aí. Eu acho que uma das coisas, quando eu perguntei em relação até a gente ver um número maior de pessoas participando de catequese, a sensação que me dá também é isso, assim, o pessoal está indo no mais essencial, né? Não que os movimentos não sejam importantes, todos eles têm sua importância, mas a sensação que me dá, eu vejo missas muito cheias, né? O povo indo muito à missa, e agora procurando essas coisas novamente ligadas à tradição da igreja. Então você começa a ver o pessoal retornando novena, terço, tendo imagens, e aí você vê esses compromissos de casais, igual você falou, um casal jovem que vai se casar. Então você começa a ver essas pequenas coisas que vão aí trazendo. Isso é importante, né? E vai precisar, porque o próprio, né, pós-pandemia também houve uma escalada na forma como o mundo está se comunicando. Eu não sei se as pessoas percebem, então existem algumas barreiras que às vezes até nós, o pessoal às vezes se acostuma com os jargões mundanos. Eu mencionei que, eu falei assim, muita gente às vezes, quaresmas, né? O Renato mencionou quaresmas, né? O pessoal, quaresma agora de São Miguel, muita gente aderindo a quaresma, né? A sexta-feira, como antes nem se falava, né? Ninguém mencionava, sexta-feira não é dia de comer carne. Hoje você vê, o pessoal manda recado no Instagram, é um negócio inteiro. Então você começa a ver umas coisas assim, o retorno ao básico, e eu acho que isso é o mais importante, né? Porque, missa dominical o cara fala, não, eu preciso rezar um rosário, tá, mas você já reza bem uma Ave Maria, então reze bem. E aí vai avançando, né? Tem várias situações aí, né? E hoje o que eu percebo tá havendo uma institucionalização, por exemplo, enquanto o pessoal estava fazendo discussões políticas sobre esse assunto das notícias falsas, fake news, e tem muita mentira, né, nessas divulgações, houve uma tentativa de incluir membros da igreja nesse tipo de situação. Porque teve um caso, o caso da menina, uma jovenzinha, acho que de 9, 10 anos, não atual, teve no ano passado. No ano passado. E aí, o movimento Pro Vida foi tentar dar um apoio para a menina. Eu lembro.
o que aconteceu? As emissoras fizeram uma jogada política e colocaram como se fossem manifestantes. Não tinha nada a ver com ninguém. Só que como no outro lado haviam pessoas, né, de ideologias e tudo mais, defensores do aborto e tal, eles colocaram todo mundo do Provida, não, porque eles estão fazendo divulgação de ódio, fake news e tudo mais. Então, existe um risco aí de amanhã nós sermos incluídos nesse tipo de coisa. Amanhã, né, subindo o vídeo aqui, as restrições do YouTube aumentaram. Eu comecei a ver, eles colocaram um monte de situação que, dependendo do que você clicar, que você faz, é que o meu conteúdo não tem, mas o que garante que amanhã eles não vão considerar o meu conteúdo polêmico? Uhum. Simplesmente porque eu vou dizer o básico, tipo, aquilo que o Falcão já cantava na música, homem é homem, menino é menino. Qual é a chance? Teve uma cantora, né, uma cantora católica, cantora gospel, ela fez isso daí num show e tomou um processo, né, de um movimento. Então, as coisas estão avançando, e avançaram muito, porque existe um poder financeiro, existem grupos, existe partido, ONG, fundação, empresas fazendo campanha, o negócio está vindo bem forte. Então, nós vamos precisar aí se fortalecer, sim. Né? Eu tenho esperança, sim, não vamos deixar de... Mas, ver, né? Não tem o país, não é Guatemala. Não é Guatemala, que está tendo... Nicarágua. Freira expulsa, padre preso, bispo preso, gente que sumiu, que ninguém sabe para onde foi, cadê o bispo e tal. Então, né? Então tá perto, é vizinho nosso aí. Então temos que ficar esperto, sim. Pô, bom, já são 11h08, se deixar a gente vai até terça-feira. E aí você já é pai de família e tem 2 filhos aí, tem esposa para cuidar, aí a gente poderia fazer, a gente pode marcar mais bate-papos como esse. Fico muito feliz aí pelo bate-papo. Eu que fico feliz, é uma honra, né? Fico lisonjeado com isso. Eu estava, durante a pandemia, o Gustavo, que é meu parceiro de catequese aí, a gente fazia a escola de Pedro e de Paulo, não sei se você chegou a ver, catequese com Pedro e Paulo, né? E era feito com o Tiago, que é da paróquia São Pedro de São Paulo, né? Que era feito com o Gustavo e o César. E a gente fazia justamente, os filhos deles são da mesma idade dos meus. E a gente fazia na sexta-feira, às 11 horas da noite, que a gente abria a live. Às 11 horas da noite, no YouTube. Justamente para dar conta, porque eu esperava as crianças dormirem para a gente conseguir fazer que eles querem atenção. Minha esposa, nesse momento, está trancada no quarto lá com os dois, brincando, tentando distrair. De vez em quando vem aqui, bate na porta do quarto, tentando sair, porque meus filhos, para quem conhece, sabe que eles são bem silenciosos, né? Então, então são saudáveis. Oi? Então são saudáveis. São saudáveis, graças a Deus. Mas eu acho muito bom. Eu acho que esse tipo de... Eu gosto muito desse tipo de iniciativa. Eu já vi algumas lives suas. Eu acho muito bom esse tipo de iniciativa. A gente tem que colocar conteúdo bom mesmo na internet, né? Tem que divulgar, propagar a verdade, o que nós temos de bom, né? Enquanto cristãos aí. Eu gosto muito desse tipo de atitude. Se eu pudesse, eu faria mais, né? Mas é que é muito puxado mesmo, e eu admiro quem tem essa iniciativa, quem tem essa coragem, essa disponibilidade. Às vezes não tem nem tem disponibilidade, mas é generoso com Deus, para pegar talvez o que seria um horário de descanso para gerar conteúdo, né? Para debater, para discutir, para conversar. E eu gostei muito do convite, fiquei muito feliz e passou assim, ó, nem vi. 11 já 11 horas. Que bom. A conversa é boa, o tempo logo passa, né? Como diria o Roberto Carlos. Verdade. Bom, para finalizar, então, deixa sua mensagem aí para as pessoas que estão assistindo, que vão ver. A Fernanda entrou agora. A Fernanda veio no fim. Fernanda, tá acabando o negócio aqui já. Você já entrou agora? A Fernanda entrou no final para o seu cafezinho. Veio pro café, né? Veio pro café. Maravilha. A Fernanda nas reuniões, ela sempre leva um cafezinho lá com uma colhida. Mas...
O meu pequenininho saiu do quarto aqui, eu ia trazer ele para vocês verem. A minha filha já dormiu. Mas a Ah, mensagem final é essa. A mensagem final é de manter essa coragem, né? O católico mantém essa coragem de defender, de valorizar a fé que nos foi dada pelos apóstolos, né? Esse depósito da fé que chegou até nós pelos apóstolos. E nós, enquanto igreja, nesse período, nesse mundo, nós somos a base de sustentação da humanidade. Né? A nossa fé católica é a base de sustentação da humanidade. Por isso nós temos que nos orgulhar daquilo que somos, porque somos privilegiados, viu? De verdade, nós somos privilegiados. E eu lembro desse privilégio toda vez que eu me deparo num velório, eu me lembro desse privilégio que nós temos. Porque o velório, o sepulcro, o cemitério, ele é a porta da vida eterna. Na verdade, ali é a porta de uma grande esperança que nós temos, que é a esperança que está em Deus plenamente no final das nossas vidas, né? E essa esperança é o que nos sustenta. Então, a mensagem que eu queria deixar para os católicos aí é que nós temos essa linda esperança, que é a esperança da vida eterna. E que ela não é só nossa, ela deve ser dissimulada, ela deve ser disseminada, ela deve ser proliferada. Ó, o pequenininho aqui fala: oi, gente! aê! Oi! Aê! Ela fala: oi! Faz oi! Fala, Oi! gente! Tudo bom? Oi! Essa é a mãozinha. E essa esperança nossa, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser dita, ela tem que ser... Nós temos uma esperança real. E para que essa vida seja eterna, lá no final, ela tem que começar nessa busca pela santidade desde agora, com estudo, com caridade, com vida de fé católica. Eu queria finalizar com o texto de São Boaventura. Posso? Pode. São Boaventura, ele diz assim: ninguém creia que lhe basta a leitura sem a unção. E foi isso para os catequistas, para quem quer estudar a fé, para quem quer ser católico e que quer ensinar a fé católica, né? São Boaventura diz o seguinte: ninguém creia que lhe basta a leitura sem a unção, a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração. Ninguém creia que lhe basta a atenção sem a alegria, que lhe basta a atividade sem a piedade, que lhe basta a ciência sem o amor. Ninguém creia que lhe basta a inteligência sem a humildade. Ninguém creia que lhe basta a pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. Eu acho que esse texto todo catequista deveria conhecer. Então, todo conhecimento teológico, doutrinário, de liturgia que você tiver, sem a caridade, sem o amor que brota de dentro de você, nesse sentido de ser pertencente ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, se não for assim, não faz sentido, né? Então, ame a fé, ame a doutrina, ame a igreja, ame isso tudo que Jesus nos ofereceu, porque eu não sei viver sem a fé católica, não sei. Não sei o que seria de mim se não fosse a fé católica. Então, é a mensagem que eu posso deixar aí. Certo. Olha, a Fernanda acabou de escrever que ela está tendo a Semana da Família lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, a gente tinha mencionado o Padre José Eduardo. O Padre José Eduardo estava lá falando de ideologia de gênero. Então, amanhã é o Padre Douglas, quarta-feira é o nosso pároco, o Padre Eduardo, e quinta-feira é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, as pessoas estão convidadas a estarem lá, participando. Amanhã eu tenho pregação, então amanhã eu também não poderia estar. Mas tô bem corrido, tem aniversário de mamãe quinta-feira, então tô na correria aí. Essa semana tá bem. Mas é fechamento de mês também, né? É assim que a gente vai vivendo assim. Isso aqui, a gente vive a vida, mas é muito bom. Muito obrigado, viu, César, mais uma vez. Obrigado a todos que acompanharam aí. Fico muito feliz, né? Farei mais lives, prometo a vocês. Tem um padre que já pediu para fazer um bate-papo e eu ainda não marquei com ele. Mas vai ter esse bate-papo, fiquem tranquilos, né? E aí serão avisados, todo mundo vai ser avisado, e certamente chamarei o César,
Fernanda, eu já falei para ela que tem que fazer outro bate-papo com ela, com outros catequistas, né, da gente tornar esse período desses bate-papos para nos enriquecer também, além das formações que a gente tem, lógico, né, mas esses momentos aqui pela internet, até também para trazer mais pessoas, mais gente, às vezes até de fora, de outras regiões, poderem acompanhar isso, conhecer um pouco disso, tá bom? Então, muito obrigado. Né? Deus abençoe você, sua família, todos vocês. E, bom, é isso. Né? Agradeço a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês e que Deus os guarde. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.